Você tem no Apocalipse pelo menos 4 bestas. Uma que surge do abismo no capítulo 11, uma que surge do mar no capítulo 13, uma outra que surge da terra no capítulo 13 e uma outra escarlate no capítulo 17. Mas a primeira besta que surge do abismo, nós entendemos que essa profecia se cumpre na história da França. Capítulo 11. Olha para o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui diz que vai surgir uma besta do abismo. Ela surgiria para pelejar contra a palavra de Deus, e a profecia diz que ela venceria a palavra de Deus e chegaria até a matar a palavra de Deus. Mas assim como o Senhor da palavra esteve morto e ressuscitou, as suas testemunhas também ressuscitariam. O cadáver ficaria estirado numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que é que há uma menção aqui a Sodoma e ao Egito? Essas cidades são usadas como inimigas do povo de Deus por causa dos seus pecados e dos seus atentados contra Deus. Verso 9. Contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, porque os 3 anos e meio que marcaram o reinado de terror da Revolução Francesa, eles cumprem essa especificação da profecia. Em 26 de novembro de 1793, é a data que nós temos um decreto da Assembleia Legislativa da França declarando: não há Deus. Deus não existe. Este foi um grande motivo de regozijo para todos os franceses e durou até 17 de junho de 1797. E durante esse período, a Bíblia sofreu severos ataques. Então, esta profecia vai se cumprir durante a Revolução Francesa. E o que aconteceu durante a Revolução Francesa? Nós estamos falando do fim do século XVIII. E quem é que dominava até esse momento? O papado. A Revolução Francesa foi uma reação ao domínio da igreja que já durava 12 séculos. E se o Estado estava submisso à igreja, a Revolução buscou a independência. Só que de um extremo eles foram levados para o outro e chegaram ao ponto de declarar que Deus não existia e que a palavra deveria ser destruída. Então a França tornou-se na história a única nação do mundo a declarar por uma assembleia a não existência de Deus. Como não há Deus, eles precisavam de alguém para colocar no lugar de Deus, como sempre acontece. E então, uma prostituta foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. A moralidade desse país deixou de existir. Deus não existe, vamos adorar a razão, o conhecimento. Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França, considerada como morta, segundo a profecia. Ficou proibido todo tipo de culto religioso no território francês. Eles negaram abertamente a existência de Deus. Todas as igrejas foram fechadas. Proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era então o corpo legislativo da França. Eles tentaram mudar o ciclo semanal, criando uma semana de 10 dias. Só que a cada 10, quando se parava para descansar, era um dia dedicado às orgias e festas. Foram para o fundo do poço em termos de moralidade, porque começaram a trabalhar mais do que aquilo que Deus planejou. Porque quando Deus criou a semana, claramente Ele ensina: você trabalha 6 e descansa 1. As pessoas começaram a roubar, matar, se prostituir, e em pouco tempo eles perceberam que se algo não fosse feito, a nação sucumbiria com todos os seus problemas. Milhares de pessoas começaram a morrer e eles então perceberam que algo deveria ser feito. O que acontece no final de 3 anos e meio? A própria Assembleia vai reconhecer a necessidade da religião e eles vão agora tomar um novo voto, dizendo que as igrejas devem ser reabertas, a Bíblia deve voltar a circular e eles vão revogar a decisão da Constituição de que não há Deus.
A profecia já dizia: as duas testemunhas que haviam sido queimadas e mortas, elas voltariam no cenário. E como isso aconteceria? Verso 11: depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Ou seja, depois de 3 anos e meio, alguma coisa deveria acontecer para trazer a Bíblia para o seu lugar correto. E o que aconteceu? Eles tiveram que reconhecer que a religião era necessária ao bem-estar da nação. E a França chegou justamente a essa conclusão. Versículos 12 e 13. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos as contemplaram. As nuvens são elementos que Deus usa para conduzir o seu plano de salvação. E essa exaltação tem a ver com a distribuição, com a circulação da Bíblia, que tornou-se notória a partir desse momento. E o reinado de terror é o que representa esses 3 anos e meio, onde a palavra de Deus estaria morta e lançada em praça pública. E o que representa a ressurreição delas e o ser levado às alturas? Representa que o livro de Deus passaria agora por uma nova fase, voltaria a ser distribuído e alcançaria muitas pessoas com o seu conhecimento. Então, as pessoas que estavam perseguindo a Bíblia tiveram que reconhecer a sua necessidade. E até então, a Bíblia era um artigo raro, porque não havia ainda sociedades bíblicas para produzi-las em escala, em grandes quantidades. Mas é justamente após esse reinado de terror que vão surgir as primeiras sociedades bíblicas. A primeira foi a britânica, depois veio a americana, e a palavra de Deus começou a ser difundida como nunca antes. Em 1804, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em 15 línguas. Não é isso um levantar a palavra, as testemunhas aos céus?